Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana. Estamos na nossa aula de Ciências, estudando o capítulo Os Sons do Ambiente. Vamos ver aqui agora no nosso livro a audição nos animais. Nós vimos que os animais também são capazes de ouvir e emitir sons. Existem alguns sons que os animais ouvem um pouco mais de intensidade que nós. Vamos estudar agora um pouquinho sobre isso. Você sabia que alguns animais ouvem sons que nós, seres humanos, não conseguimos ouvir? Veja nas imagens a seguir alguns animais que têm a audição mais aguçada. Olha lá, o golfinho, o cachorro. O cachorro é um grande exemplo que muitas pessoas têm e sabem que quando, por exemplo, tem fogos de artifício, eles são os primeiros tadinhos a correr porque eles sentem dor no ouvido, né? O rato, o morcego, o elefante e o crocodilo são animais que têm a audição mais aguçada do que nós, seres humanos. Então veja aqui. Por que você acha que esses animais têm a audição mais aguçada? Porque nós, seres humanos, não escutamos alguns sons que eles escutam. O que vocês acham? Pensando aí na natureza, no crocodilo, no elefante, num rato, na defesa que eles precisam e nas necessidades que eles têm na natureza para sobrevivência, para se alimentar, eles captam essas informações por meio de sons. E aí, quanto mais eles ouvem, melhor eles sabem. Puxa, tem uma presa perto de mim para eu me alimentar. Ou então, puxa, tem um predador, ou seja, um animal que quer vir aqui me comer. Eu preciso fugir. Então, eles têm uma audição muito boa. Vejam aqui. Ao longo do tempo, alguns animais demonstraram necessidades diferentes e a audição aguçada é uma delas. Para sobreviver em determinados ambientes, alguns animais desenvolveram a capacidade de escutar melhor. Por exemplo, o morcego é um animal com hábitos noturnos e, por não enxergar muito bem à noite, desenvolveu melhor sua audição. Por meio dos sons, esse animal é capaz de se deslocar e perceber o perigo se aproximando e de saber o momento certo para caçar a sua presa. Então veja que interessante, o morcego é um animal que tem o hábito noturno, ou seja, ele está em movimento à noite, porém ele não tem uma boa visão. E o que ele usa para se locomover, para pegar a sua presa, para se proteger? A audição. Então, por meio da audição, ele consegue se movimentar, se localizar, se proteger e também se alimentar. Vamos continuar aqui. Existem mais animais capazes de ouvir chamados de ultrassom, capazes de ouvir sons chamados ultrassons. Você sabe o que é isso? O que é um ultrassom, pessoal? Então é agora com a lupa na mão. Então você vai fazer uma pesquisa com a ajuda de um adulto. O que é o ultrassom, pessoal? O ultrassom é aquele som bem, quase que inaudível para o ser humano. Ele né? A gente não consegue perceber este som. Vamos registrar aqui uma sugestão de resposta que eu tenho para vocês. Então, você vai fazer a sua pesquisa e depois vai retomar aqui para ver se o que você pesquisou está de acordo com o que eu estou colocando. Então, vejam lá. Letra A. O ultrassom é um tipo de onda sonora
com frequência alta, com frequência alta e que está acima do limite da audição humana. Esse som pode ser percebido por alguns animais e é usado em alguns aparelhos de ultrassonografia. Ultrassonografia. Ok? Ultrassonografia. Então, isso é o ultrassom. Cite o exemplo de um animal que reconhece o ultrassom. São aqueles que nós vimos ali no início. O morcego, nós temos o cachorro, a baleia, ok? Então, vamos colocar aqui letra B. Deixa eu ver aqui. Letra B. O cachorro, a baleia e o morcego. São exemplos que também nós vimos. Opa, morcego. São exemplos que nós vimos ali no início, né? Anteriormente, as imagens aqui. Ó, aqui, cachorro, morcego, o próprio golfinho também, tá? O ultrassom é uma onda sonora que pode ser aplicado na produção de imagens de partes internas do corpo humano, como o exame de ultrassonografia. Qual é a relação da imagem com a ultrassom? Então, o que é, pessoal? É a explicação que eu tenho para vocês. Então, o ultrassom é uma onda sonora que pode ser aplicada na produção de imagens das partes internas do corpo humano, como o exame de ultrassonografia, ok? Vamos registrar aqui, então, a letra C. O ultrassom é uma onda sonora que pode ser aplicada na produção de imagens de partes internas do corpo humano como o exame
de ultrassonografia. Certo? Então, nós estudamos agora um pouco e vimos sobre a questão da audição nos animais, que muitos deles têm aquela capacidade de ouvir um pouco mais ou muito mais do que nós, seres humanos, certo, crianças? Obrigada, nos vemos em breve. Tchau, tchau!